te dar uma sugestão. Ouse ser diferente dos outros. Ouse ser único. Ouse pensar, ouse fazer pergunta. O rótulo é igual de todo mundo, esse é rebelde. Começa a olhar o porquê que Darwin virou o inimigo de Deus. Ele era da igreja anglicana, para você ter uma noção. Começou a ficar revoltado com Deus. Ele achou que Deus não podia tirar nenhum ente dele, familiar, que ele perdeu. Ele foi ficando enfurecido com uma coisa chamada hipocrisia, que é o que mais tem no mundo religioso. E aí, uma das maiores mentes do mundo, que poderia ter sido um grande missionário, que poderia ter sido um grande avivalista, um grande pregador, o que fez? Ele pegou essa ira dentro do coração dele e transformou no inimigo de Deus e fez uma raça de gente odiar Deus. Você sabe o que a igreja fez? A igreja criou o maior monstro, a maior religião de todos os tempos. A religião tem esse poder. Então a religião é chamada ciência. E esses caras têm raiva de Deus, têm raiva da Bíblia, tudo por causa desses enteados. E aí você começa a estudar, por exemplo, Karl Marx. Quantas pessoas, sem entender, entregam a vida nesses movimentos, igual de Karl Marx, de Engels, de Antônio Gramsci. Tudo por quê? Karl Marx se rebela contra o pai. Pai é um religioso. Uma coisa triste que você tem que saber, você olha para a vida de Adolf Hitler. Hitler se levanta contra o próprio pai. Mesma coisa, religioso. Os religiosos, eles não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem a liberdade, é por isso que eles querem controlar as pessoas. Só que não sai de graça controlar as pessoas. Elas querem controlar as pessoas de tal forma que esses controles, isso vai gerando uma mola dentro da pessoa, e essa pessoa vai se sentindo pressionada, 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 chega uma hora que ela estoura. Só que ela, de forma antagônica, ela não estoura para o bem, ela estoura contra aquilo que estão ensinando. Porque a mensagem que está por trás é correta. Só que a mãozinha de ferro, de barro na verdade, que pressiona a mola de ferro, não suporta a mola. Aí estoura tudo. Se você pegar quantas pessoas foram aniquiladas, canceladas, assassinadas, tudo em nome da religião. Eu, Pablo Marçal, cansei. Hoje é o dia do meu basta. Eu não vou ficar mais lendo mais nenhuma história sobre avivamento. Eu descobri que eu sou avivalista. Eu descobri que cada crente é um ministro, cada crente é um influenciador, cada crente é um avivalista, pessoalmente falando. E se a terra acabar agora e sobrar só um cristão, ele é o suficiente para arregaçar com a terra em um ano. Por que as pessoas vão revirar seu passado? Porque é terrível ver você governar no presente. E a parada é muito simples. Quando você entender o que você foi chamado, quando você ouvir a voz de alguém que clama, que apregoa, que vive a liberdade, o seu coração vai disparar. Uma coisa eu te dou de garantia: se eu fosse pobre, não tivesse poder e nem fama, ninguém ia falar mal de mim. Era assim no passado. Mas o problema é o seguinte: ninguém falava de Jesus antes dos 30 anos. Ninguém. Absolutamente. Quando deu 30 anos, que é a idade do ministério judaico, Jesus começou a tocar o terror na terra. Ninguém suportava. É terrível. O que eu quero que você entenda é que existem irmãos, e eu sei que todo dia alguém manda um vídeo: pastor muito considerado está falando de você. Você sabe por que ele está falando de mim? O nível de revelação dele é baixo. Quem tem nível de revelação baixo sempre vai falar de alguém que está acima dele. Sempre. Eu também já fui assim. Na terra a maioria das pessoas são as não salvas. Fica tranquilo, você está indo para o inferno, por enquanto. Seu passaporte foi carimbado por Adão. Lá em Romanos está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá carimbado, mas se um sangue bater no passaporte, que é o visto, você vai para a eternidade, está salvo. Grupo 2, os salvos. E aí o que tem esses salvos? Todas essas pessoas foram queimadas vivas, foram colocadas de cabeça para baixo em cruz, decapitadas. Estão todas aqui, os nomes delas, tudo por causa dessa palavra aqui, ó, heresia. Qual que é a discussão hoje da igreja? A discussão tola: você é arminiano ou você é calvinista? Não estou nem aí para nenhum dos dois. E não achei eles na palavra. Isso é dicotomia. Dicotomia é para dividir sempre dois grupos e os dois ficarem brigando entre si.
Quando eu estudei teologia, eu me perguntava, você é isso ou aquilo? Eu falava, o fundamento é Cristo, eu não quero saber dessa linha teológica. Teo é Deus, logia é estudo, estudo sobre Deus. Eu não quero saber o que um acha, se eu sou dessa turma ou da outra. Só que essa palavra aqui, ela pesa por séculos, heresia. Se você quiser anotar, heresia significa novidade. Você sabe o que é o mais interessante? Tenho muito respeito pela Igreja Católica e nada vai mudar. Nem essas barbáries que foram feitas vai mudar o respeito que eu tenho. Porque por mais que você erre, por mais que você peque, o Senhor ainda está com você. Você tem que saber disso. Você tem que entender que seus costumes, eles não têm que ser teto sobre a cabeça das pessoas, esses costumes têm que ser piso. O mais interessante é que a maioria dessas pessoas aqui, ó, elas estavam fazendo bem, mas foi diferente daquilo que a igreja pensava naquela época. A igreja muda o tempo inteiro, a igreja não é fixa. As revelações que alguém tinha em 1300 tem nada a ver com o que tem hoje. Você que é católico, você tem que perguntar para o seu padre, tá? A Bíblia não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar na Igreja Católica é a interpretação de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e grandes nomes lá do passado. E ai de você se você questionar o que eles estão falando. Eu, enquanto teólogo, posso falar uma coisa. O teólogo que eu mais respeito no mundo é católico. Não tem nenhuma cólera aqui contra religião nenhuma. Inclusive tem 6.000 usando a Bíblia como base. Mas aí está o grande lance. Por que todo mundo morre de medo de pensar? Tem um processo que um médico português, ele ganhou até o prêmio Nobel em 1949. Ele criou um negócio chamado lobotomia. Ele vinha com um prego e enfiava bem aqui, ó, acima da glândula lacrimal, no centro aqui da cabeça, furava o lobo central, pré-frontal, e ele colocava uma divisão nos dois com esse prego, um prego desse tamanho. Pessoas que davam trabalho, tinha esquizofrenia, tinha um monte de coisa, como não tinha remédio, ele criou essa técnica, ele furava bem aqui, e foi assim, disseminado mundialmente a lobotomia. A pessoa às vezes estava agressiva, descontrolada, ele fazia só esse furo. A pessoa ficava calma. A própria irmã de um presidente americano, salvo engano, John Kennedy, passou por isso. Eles furavam a pessoa e a pessoa ficava tranquila. E aí depois que começaram a vir os remédios e crescer a psiquiatria, o que aconteceu? A lobotomia foi deixada de lado porque ela tinha um problema severo. As pessoas não viviam muito depois daquilo, elas ficavam inativas. Para não matar elas, elas faziam esse furo. Depois você estuda, anota isso para você estudar. Depois desse furo, a pessoa já não tinha mais nenhum risco, não tinha perigo, ela não quer mais suicidar, ela não quer matar ninguém, ela não quer fazer doideira. Pararam de fazer a lobotomia química, mas ela continua. Tem a lobotomia mental, que é alguém que pega a sua dependência, a sua vitimização e faz você ficar dependendo dela. Então não perfura o seu cérebro, mas perfura a sua mente. E tem a espiritual, que faz você idolatrar certas pessoas, ou movimentos, ou religião. Eles pararam de usar a lobotomia física e usam agora a emocional e a espiritual, porque tudo que funciona no físico funciona na alma e funciona no espírito. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é uma coisa bem simples. Você que se diz cristão, você tem que parar de ser covarde. O que está acontecendo é que todo mundo fica preocupado com a própria reputação. Todos aqueles que responderam o chamado da parte de Deus tiveram que tomar uma decisão: jogar no lixo a própria reputação. Qual que é um dos maiores bloqueios que eu assisto todos os dias? Necessidade de aprovação. Meu negócio é ser amado. Eu, Pablo Marçal, queria ser querido. Eu confesso para vocês, eu queria ser um bom garoto desde sempre. Eu não consegui ser perfeito, né? O Lúcifer conseguiu, foi lá e perdeu. O único que foi perfeito ganhou, é Cristo. Não adianta, você não vai ser perfeito. As pessoas querem colocar você num jogo da reputação para você não tomar a decisão daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Existe o jogo da reputação e existe o jogo do fruto. Fantástico, foi lá na minha casa.
Ó, a gente quer saber da montanha. Aí eu falei, você quer saber da montanha mesmo ou você vai ficar revirando até meu boletim escolar? Que eu já estou sabendo que vocês estão investigando. Começaram a investigar minhas 26 empresas, os carros, aonde eu compro, tudo que eu faço. Eu falei, só uma pergunta. Eu tenho gravado isso. Você vai colocar o fruto que eu estou produzindo? Você vai colocar as milhões de pessoas que estão me ouvindo? Aí ele ficou calado, fechou a cara. Não vai colocar. Você sabe por quê? Porque esse tipo de situação é uma máquina para destruir reputação. Só tem um problema que eu tenho que te dar um recado. Eu não tenho reputação mais há muito tempo. Desde quando eu assumi ser cristão, e cristão não é religião nenhuma, cristianismo é lifestyle, eu não defendo minha reputação mais, é ele que fala por mim. Você fala com ele. Uma pena não ter mostrado na reportagem, quando eles ficaram insistindo 5 minutos assim, o que você é? Aí eu falava, imagem e semelhança do Criador. Não, quero saber aqui na terra. Eu falei, mas é aqui na terra mesmo que é imagem e semelhança do Criador. Aí eles, não, mas a gente queria colocar alguma coisa. Então põe alguma coisa, livre. Aí você tinha que ver a agonia do repórter. Ele olhava para mim e falava, eu falei, não tem quina para pegar, né? Fica sem quina, né? A hipocrisia é uma das coisas mais lindas do mundo. O repórter tinha acabado de vir do Pico dos Marins. Para entrar na minha casa tem que colocar um negócio no sapato. O sapato dele estava cheio de barro. Aí ele tirou o sapato e estava de meia. Eu olhei para mim e falei, meia de montanhista? Ele, eu sou montanhista. Eu falei, é mesmo? Acabou a reportagem, eu vejo a bota dele toda suja. Eu falei, onde você estava? Ele falou, lá no Pico dos Marins. Você subiu? Subi. Eu falei, engraçado que você pode subir e eu não posso. Você pode subir para mostrar, eu não posso subir lá para acampar. Então você subiu lá, tá tudo certo. Não, mas eu fui até tal ponto. Eu falei, mas a hipocrisia não tem tal ponto. É pode ou não pode. Mas para mostrar o que todo mundo quer ver, matar a curiosidade de um monte de hipócrita, pode. Uma coisa você vai descobrir hoje. A partir de hoje, nesse país, vai ser travada uma guerra. Os religiosos perderam a patente. Os religiosos perderam a exclusividade de falar do Evangelho. Acabou. Eu estou mandando um recado para todos vocês aí de mais de 35 mil denominações desse país. Não estou contra vocês, mas você tem que ouvir de novo com alto e bom som. A certificação de 2000 anos que vocês tinham para batizar os outros, tanto nas águas como no fogo e no Espírito, essa aura que vocês carregavam, ela acabou. Não dá mais tempo de esperar vocês resolverem, porque vocês foram incompetentes. Não dá mais tempo. Aquilo que vocês falavam, tem que acontecer não é no templo. Tem 2000 anos que não tem templo. Inclusive Jesus foi condenado porque ele atentou contra o templo. Daquele dia em diante não existe mais templo. O que existe é prédio. Se você acordar, a sua casa é muito mais sagrada que prédio de qualquer igreja. Então é o seguinte, talvez vocês não vão acreditar, problema de vocês. Os movimentos que estão se levantando hoje vai engolir tudo o que vocês fizerem em 2000 anos. Porque empresários que estão me ouvindo agora vão abrir suas empresas. E nenhum tipo de religiosidade tem no coração deles. Se você ao menos parar e estudar as parábolas, as 43 parábolas, você olhar elas, você vai perceber, numa delas, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, eles receberam, trabalhando na última hora, o mesmo tanto que os outros trabalharam 11 horas. Por que foi desse jeito? O Senhor recrutou as pessoas na parábola, eles foram trabalhando, depois ele recrutou mais, na última hora ele recrutou mais. Por que recrutar mais fechando o dia? Porque não resolveram o trabalho. A gente recruta mais gente, é por isso. Então está aqui um recado com todo carinho. Vocês religiosos gastam o dinheiro do povo com estrutura, só a infraestrutura, todo o dinheiro de arrecadação de grandes religiões, 60% é gasto só para alimentar o prédio que eles chamam de templo. O mais interessante de tudo é que a vida inteira, todo mundo ativa uma crença e morre por essa crença.
Só que você não sabe a verdade do que é uma religião. A religião é uma comunidade. Cada família é maior que uma religião. Não existe essa nação chamada Brasil se não tiver famílias. É o tempo inteiro as pessoas fazendo você ser menor que qualquer coisa, sendo que você é maior, a maior de todas as criações. Você é a imagem e semelhança do Criador. Não é essa religião aí não. Pablo tem 6.000, qual está certa? Anota aí, nenhuma. Cada uma defende os seus próprios interesses. Cada uma dessas igrejas fica falando, eu não concordo com o que o outro está falando, quem te perguntou? Acaso você não sabe que você é de uma tribo, outra é de outra tribo? Respeita as tribos. Mas no final a gente é uma tribo só.